Oi, hoje eu quero falar verdades e mentiras sobre o Bolsonaro. Existem coisas boas sobre ele que as pessoas estão deixando de falar, e também existem coisas ruins sobre eles que estão deixando de falar. Então, o Bolsonaro é uma pessoa que meio que dividiu a população. As pessoas estão meio que escondendo um lado dele. Seja você de direita ou de esquerda, se você vai votar nele ou não. O fato é que as pessoas estão escolhendo o que falar, porque ele é uma figura muito controversa. Então, primeiro ponto, falar um pouco o lado bom do Bolsonaro. O lado bom do Bolsonaro é, digamos assim, ele foi perseguido. Isso ficou evidente no caso da faca, mas isso já vem de antes já. No caso, por exemplo, da Maria do Rosário, aquele caso que a mídia fica passando como se ele maltratasse as mulheres, não foi bem assim. Na verdade, ele foi interrompido na entrevista dele e ela xingou ele de estuprador, e ele rebateu ela e ela disse que ia bater nele e ele se defendeu. Então, se você pesquisar na internet, você vai achar a história completa. Isso é uma das coisas que praticamente criou a figura política do Bolsonaro. Ele surgiu na internet em parte por causa disso, porque a mídia tentou destruir ele com uma coisa que ficou evidente que estavam tentando destruir ele, mas que ele não merecia ali a difamação. Um outro caso que também aconteceu foi a acusação dele de ser racista. Pegaram uma coisa que simplesmente o CQC trapaceou com ele. Gravaram um vídeo, puseram no texto para ele ler: o que você faria se seu filho casasse com um gay? E aí depois passaram o vídeo para ele dessa pergunta, mas estava lá a Preta Gil perguntando se casasse com uma negra. E aí é lógico que ele deu uma resposta tipo: não, meu filho nunca faria isso, não preciso nem me preocupar com isso. E aí puxou como se ele fosse racista. Então essas são situações que a mídia atacou ele, e isso mais levantou ele, mais ajudou a causa dele do que qualquer coisa. O exemplo da facada é só assim a ponta do iceberg. Praticamente naquele dia, se não estava eleito, o Bolsonaro passou a estar. Na minha opinião, já é praticamente garantido que ele vai ser eleito. Agora, isso aí resume alguns casos da razão pela qual as pessoas estão votando no Bolsonaro. E existem outras razões. Existe a razão, obviamente, dele ser contra o PT, dele ser um conservador anti-LGBT, dele ser uma figura que é contra a bandidagem, que diz que bandido tem que ficar preso, pronto, acabou, tem que reduzir a maioridade penal. São aspectos dele que representa boa parte da população, isso aí. Bom, mas tem um outro lado do Bolsonaro que está sendo ignorado ou misturado, e eu não gosto quando se faz vista grossa de ninguém, mesmo político, mesmo que você vá votar nele. É importante não fazer vista grossa, é importante não ignorar os fatos. Então, o Bolsonaro é mal educado, cristão nenhum é para ser, não convém político também ser. Ele não é só mal educado, ele diz algo assim que eu não vou nem repetir a frase exata, mas que bandido tem que sofrer, pronto e acabou. Então, essa ideia das pessoas que são criminosas, que estão erradas, é lógico, simplesmente terem que sofrer, isso não convém ao cristianismo, isso não é uma frase que ninguém pode dizer em sã consciência, porque isso implicaria, na verdade, a gente acabar com os direitos humanos, voltar à tortura. Daqui a pouco a gente tá machucando gente aí, e vem o ódio, aí vem a falta de julgamento com justiça, aí vem uma série de coisas que não convém. Ao invés de haver um real tratamento psicológico, ao invés de realmente botar o
bandido, o carcerário seria o melhor termo para trabalhar, porque às vezes até é um inocente que está lá, e melhorar realmente a qualidade de vida dos que estão dentro da cadeia também não é uma coisa errada, muito pelo contrário, é uma coisa que todo cristão deveria querer, que todo bandido, todo preso, toda pessoa melhorasse a qualidade de vida, que mudasse de vida, que se transformasse, e todo cristão tem que crer que as pessoas podem mudar. Então, ele não me representa aí, e acho que não pode representar nenhum cristão nesse aspecto. Ele não representa também no seu jeito de falar de algumas coisas, e ele também falou uma coisa absurda, de que ele ia fechar o Congresso. Isso faz muitos anos, tem uma entrevista que foi feita com ele, que ele fecharia o Congresso dizendo que não funciona lá. Realmente que não funciona, isso é verdade. Mas isso aí é o mesmo argumento que a gente vê todos os ditadores, desde o imperador romano, César também. Sempre que surge a ditadura, sempre que se fecha o Congresso, se diz assim, a política não funciona, quem funciona sou eu. Aí só o cara sozinho. Eu não sei se as pessoas estão entendendo, em parte o motivo desse ele não, dessa oposição tão grande ao Bolsonaro, se deve a essas coisas, se deve a esse jeito que ele tem de ser, de falar coisa que ele realmente falou. Tipo, o erro da ditadura foi torturar e não matar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, fica difícil separar qual é a verdade e qual é a mentira sobre ele. Quão estranho ele é, ou eu queria usar um outro termo, quão violento ele é, quão radical ele é, achei o melhor termo, quão radical ele é, o que ele realmente pensa. Então, ele, na verdade, ele não é contra as mulheres, mas ele é contra determinadas coisas que você pode não concordar. Ele é a favor de determinadas coisas que você pode não concordar. Então, ele tem umas posições que contradizem o que muita gente pensa de bom. Então, é preciso respeitar isso, é preciso ter paciência com isso. É preciso ter paciência com as pessoas dos dois lados para ver, claro, quem você vai votar, qual é a melhor pessoa que você pretende, mas entendendo que ele é uma figura controversa. E entender também que ele entra num contexto nosso da destruição geral do PT. E ele se levanta junto com uma ideia de que os militares não foram tão ruins assim. E é evidente, os militares foram ruins, morreu muita gente. Mas se você for estudar, o comunismo matou muito mais gente e o regime militar veio, em teoria, para impedir o comunismo de se instalar aqui. Então a gente primeiro ficou com a ditadura, depois a gente votou em pessoas que na verdade eram comunistas, por mais que você queira dizer que não, o Lula tem gravação disso no avião dele falando assim que, bom, no fundo eu queria mesmo instalar o comunismo, é que eu não vou conseguir isso agora, então eu quero me eleger agora, então vamos lá. Então, tem gravação disso. Nós sabemos que o Lula é corrupto, quer você goste ou não, isso é um fato. Ele mesmo disse que inventava número, tem vídeo dele falando que inventava números sobre aborto, quando não sabia. Nós temos aí o vídeo dele dizendo para mandar os militantes dele bater nos outros. Então, é lógico que alguém que diz que é a pessoa mais honesta do mundo, que confessa, que inventa número, que manda a pessoa bater nos outros, é óbvio que ele roubou. Então, é óbvio que ele estava envolvido nas coisas. Nós temos aí os casos que ele está na cadeia, não é à toa, e o partido dele está cheio de corrupção, como estão também vários outros partidos. Mas aí nós temos essa figura controversa, que o Bolsonaro, ele vem com essa ideia de anti-PT. Ele vem com essa ideia de anticomunismo. Então nós estamos, na verdade, hoje num cenário meio de Guerra Fria, porque quem está analisando o perigo que o PT é, é aquilo que, não se iludindo, o PT na verdade é de linha comunista, o principal aliado dele é o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil,
ele apoia Venezuela e chama Venezuela de democracia, não é à toa, é porque eles gostariam, no fundo, de instalar o mesmo sistema, eles estão querendo instalar algum tipo de socialismo no Brasil, ainda não conseguiram, e é um medo, porque o que, que vai fazer o PT se ele voltar ao poder, agora que ele percebeu que ele está sendo ameaçado só pelo judiciário, que esse é o ponto fraco dele, ele vai lutar contra o judiciário com todas as forças. Então, existem razões pelas quais estão votando no Bolsonaro. É como se a gente estivesse vivendo a época do regime militar novamente por causa disso. E nós estamos, assim, numa área de extremos mesmo. Não adianta dizer que o Bolsonaro não é uma pessoa extrema, porque ele é uma pessoa extrema. Então, talvez não todos os políticos que são ditos por aí que é de extrema direita são de extrema direita, mas ele é uma pessoa extremista, uma pessoa exagerada, uma pessoa chocante em muitos aspectos e que tem valores extremos, radicais. Isso não significa que você tem necessariamente que não votar nele. Eu só estou expondo os fatos, os dois lados. Vocês têm que ter paciência um com o outro e vocês têm que tentar convencer um ao outro de quem é a pessoa melhor para se votar nessa circunstância. E tem que ser ciente do que está na cabeça de cada um. Eu espero ter esclarecido um pouco o que está na cabeça de cada grupo de pessoas. Deus abençoe. Até a próxima.